Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Isso aqui, vocês conseguem entender o que tá acontecendo? Eu não imaginava que podia acontecer um negócio desse. E pior do que isso aqui. Isso é o início. O que eu passei foi pior. Meu nome é Valesca, eu tenho entre 30 e 40 anos, não quero falar a idade certa, e sempre trabalhei como faxineira. Eu fui fazer uma faxina num lugar diferente, que eu estava acostumada só a fazer em evento ou em casa de patrão e patroa que sempre me chamava. E eu fui fazer era jogo de futebol, né? Então tinha que ficar cuidando do banheiro dos times. E nisso entrou um time que eu não entendi muito bem, porque os caras falavam meio que. Falava português, mas falava uma coisa meio enrolada, assim. E às vezes um dialeto que dava pra entender que era africano. Era todo mundo do azul, do preto azul anil pra cima. Não tinha ninguém mais claro que isso. Eu adoro, né? Sempre adorei um queimadinho. Ficava olhando ali, olhei e falei, nossa, esse time é interessante e tal. Depois busquei na internet pra saber do time, mas olha só que doida. Eu tava limpando isso, não era em estádio de futebol importante, não. Era time de várzea, sabe? Então, foi até difícil de achar o nome da equipe. E aí eu fiquei procurando um pretão que tinha lá, bonitão. Do nada, nos meus tempos de folga, eu tava procurando esse pretão. Eu fui uma vez só, não me chamaram mais pra limpar lá. E eu vi que rolou uma troca de olhar, mesmo eu sendo faxineira. Eu via que ele ficava olhando quando eu tava limpando as coisas. Principalmente quando eu tava agachada. Me sensualizei no momento pra ele? Fiz sim. Tenho vergonha de falar não. Depois fiquei procurando na internet. Não encontrei. Na verdade, via umas fotos dele e tal, mas não encontrava tipo, uma rede social que podia falar. Muito estranho, do nada apareceu uma rede social com uma foto dele que veio conversar comigo, que eu entendi então que era ele. Ledo engano, né? Era um homem parecido com ele, que estava usando a foto dele e que resolveu conversar comigo. E que por coincidência ou não, também era jogador de futebol. Então, na verdade, ele me deu oi e eu já achei que era o cara lá do jogo de Várzea. Falei, nossa, você ficou me olhando tal no jogo. Eu até tentei te encontrar, mas não consegui o contato. Achei que você ia tentar um contato ao vivo e você não tentou, já fui desfazendo um textão pra ele. E ele só pegou esse gancho do que eu falei e falou, é verdade. Só que não era ele, era um cara parecido com ele que queria falar comigo e que confirmou que, tipo, era o mesmo porque ele queria um gancho ali pra ter uma intimidade pra já começar a falar uma coisa melhor comigo. E eu acabei dando esse gancho sem saber que eu tinha dado. Esse cara também era jogador de futebol, só que ele tinha outras fotos de jogo e de time e de viagens muito mais importantes. Era um cara viajado. E aí, como ele também falava enrolado, ele me explicou que ele era nigeriano e que ele jogava na Arábia Saudita, em vários lugares, que cada mês ele estava recebendo contratos e coisas de time diferente. Outra coisa, gente, que também se ele jogasse num time da Arábia Saudita que desse muito dinheiro, ele não estaria entrando em contato comigo. E nesse momento, quando ele falou, eu jogo lá para Dubai, Abu Dhabi, no Oriente e tal, a gente já tem aquela ideia de que é um cara que tem muito dinheiro, né? E eu fiquei, assim, um pouco impressionada com isso. Só que, na verdade, eu acho que no máximo que ele jogava era algum time de várzea ou alguma coisa assim, da Arábia Saudita. Que eu só fui descobrir mais pra frente. Então, eu não procurei saber se era o mesmo nome do time que eu tinha ido fazer a limpeza, e se era o time que ele estava jogando na Arábia Saudita, porque eu acho que não, porque um time que jogarei na Arábia Saudita não estaria jogando no Brasil. Mas eu não peguei, tipo, os detalhes da história. Eu só fui escutando e falando, nossa, que sensacional. E agora ele não estava mais na Arábia Saudita. Ele estava na Nigéria, que era onde ele tinha nascido, e é onde ele tinha sido encontrado por olheiros para ir para a Arábia Saudita desde os seus 7 anos de idade. Ele dizia que todo o patrimônio dele tinha sido criado desde pequeno. Eu não parei para imaginar que com 7 anos de idade não tinha como ele ganhar tanto dinheiro jogando bola. Mas ele disse que já tinha sido separado e reservado e cuidavam do futuro dele para que ele fosse um bom jogador e dar muito resultado como ele estava dando. Aí, o que ele fez? Ele pegou e falou que aquela página dele era uma página pessoal,
mas que ainda tinha pessoas que acabavam encontrando e pessoas mais do Oriente que já tinham mais conhecimento sobre ele, sobre o time que ele jogava. Então que ele tinha mais uma página mais privada que isso. E aí ele me passou o contato dessa página e eu comecei a conversar com ele e lá ele me mandava vídeos de que, tô jogando, tô treinando. Ele tava na Nigéria, né? E aí, eu não, olha só, os vídeos, eles me atraíram por quê, gente? Porque era muito quente, se é que eu posso falar assim. Ele gravava o vídeo de baixo pra cima e ia pegando zoom assim no corpo dele todinho, tirando as pernas de garrincha, que parece aqueles dois parênteses assim, né, ao invés de ser reta, que ele tinha, que ele andava desse jeito meio cowboy do mato, o resto era de se encher os olhos de ver. E o vídeo, eu não percebi no momento que ele tinha sido feito de câmera, em câmera lenta proposital, porque pegava assim o balanço de tudo. Então, o balanço do short, o balanço do que subia e descia, né? E ele jogava e treinava, olha que coisa estranha, que também eu podia assimilar que não era de um time tão importante, sempre em camisa. E eu acho que aqueles vídeos, eles eram feitos propositais para já atrair você de um jeito, né? E aí ele começou a me mandar esses vídeos, a gente começou a conversar e ele disse que ia passar uma temporada e uma outra parte, acho que era em Mônaco, alguma coisa assim, e que não teria muito contato por lá. Então a gente parou de conversar por uns 3, 4 meses, depois ele me deu oi de novo e a gente voltou a conversar, porque ele disse que iria voltar para o Brasil e não sabia ainda muito bem que data que era, mas que queria me conhecer. Eu lembro que quando ele voltou de Mônaco, ele começou a querer fazer mais chamadas de vídeo do que o normal, porque antes ele só mandava um vídeo, tô treinando assim assim, tô fazendo assim assim, mas não era uma chamada de vídeo que a gente ficava conversando por muito tempo. E aí eu lembro que ele ligou a chamada de vídeo, falou que tava indo pro Brasil, e do nada, no meio da conversa, ele perguntou, qual é o número do seu dedo? Aí eu, que dedo? Ele, do dedo, que usa o anel. Anel. Aí eu falei que eu não sabia, ele disse pra procurar pra medir, porque ele ia me dar um anel de noivado. E aí eu falei, mas tipo, então a gente, né? Ele não eu quero tentar alguma coisa séria com você. E aqui, né, a gente na Nigéria, tipo, é assim, não tem essa coisa muito de namoro e tal. Já vai para noivar e depois vai para casar. Então eu preciso firmar isso, mesmo que for só pra gente se conhecer, pelo menos minha noiva você tem que ser. E aí você aceita? Eu achava aquilo muita coisa pra mim. O que eu fazia era faxina. Eu não tinha tempo de cuidar de cabelo, de pele, de nada. Eu não me achava bonita e muito menos atraente. Sempre o contato que eu tinha com homens era por essa coisa de eu estar faxinando a casa de alguém ou algum evento e eles me olharem e já ficarem me desejando quando eu estava em algumas posições faxinando. Foi aí que eu descobri, né, essa coisa que homem tem muito fetiche por a mulher limpando a casa, e tem mulher que ganha muito dinheiro com vídeo assim e tal por causa disso. No YouTube também tem um monte de mulher fazendo isso. E às vezes quando eu tava afim, né, naquela época do período que a gente fica com a cabeça lá no teto pegando fogo pendurada, batendo as pernas de calor, de querer alguma coisa, quando eu tinha isso, aí eu dava bola pra esses homens que eu tava na limpeza, mas era uma saidinha e pronto, acabou. Assim, ficava muito claro que tipo assim, tu é feia, tu serve pra isso, quando tu tem vontade, então tu vem comigo, mas não vai dar continuidade, essa coisa de namorar e casar nunca foi muito assim na minha cabeça. E aí quando ele falou do anel de noivado, eu falei, nossa, ele falou alguma coisa antes de pelo menos pensar em alguma coisa mais pesada ou mais carnal comigo, então eu achava isso interessante no começo. Só que no mesmo vídeo que ele virou e perguntou o meu dedo, e aí falou, ele já virou e já falou, então você vai ser realmente a minha noiva. E já começou a bater uma berinjela logo depois no mesmo vídeo. O que aconteceu? Ele me deixou atônita com você vai ser minha noiva, feliz, e nunca tinha escutado isso. E aí ele já juntou com uma ação como se tipo assim, agora você é minha noiva, então agora a gente pode ter essa parte mais fogosa da coisa. Eu achei que tudo isso era mentira e que a gente ia continuar nesse fogaréu que rolava nas chamadas de vídeo. Só que não, ele realmente me mostrou a passagem pro Brasil
E aí depois, eu não sei o que aconteceu, o problema lá, que ele desmarcou e não conseguiu vir pro Brasil, mas depois marcou de novo para mais 2 semanas pra frente. Eu comecei a pensar que talvez ele tava me enganando de novo, mas não, ele realmente veio ao Brasil. Só que isso só fez tudo parte de um jogo de conquista, porque na verdade ele nunca saiu do Brasil. Ele era nigeriano, estava aqui no Brasil, jogava assim nos times de várzea, só que a família dele era muçulmana tradicionalíssima. E ele não gostava disso, por isso que ele disse que fugiu para o Brasil. Ele só contou essa história para mim depois que a gente se conheceu. Mas eu não sabia que ele, quando estava conversando comigo, fazendo tudo isso, ele estava o tempo inteiro no Brasil. Não teve essa coisa de ir para Mônaco ou de estar na Nigéria, de ficar indo e voltando. Ele só fez tudo isso para eu achar que ele tinha um tipo de condição financeira por ser jogador. E aí ele usou fotos antigas de, eu não sei se ele realmente tinha viajado ou se ele montou isso. O que é, isso é spoiler também porque eu não sabia, é que ele já tinha assim conseguido viajar por encostar, grudar em alguma mulher. Então, se essas fotos elas eram reais, eram dessas mulheres que em algum momento ele grudava e ia viajar e namorava e tal. Olha só que confuso, né? Pra mim ele quis passar que era um cara sério, que queria me assumir do jeito que se assumia na Nigéria, mas na verdade ele tava fazendo a festa aqui no Brasil. A festa é pouco, ele tava fazendo o rapa aqui no Brasil. Então, ele tinha toda uma coisa de tentar conquistar a mulher para fazer esse rapa. Só que no meu caso não foi necessário porque eu já conectei ele com um cara que eu conhecia e acabei dando uma abertura maior. Eu sei que pode ficar muito confuso, mas é porque a história também ficou confusa na minha cabeça. Foi desse jeito que eu contei pra Leca e a gente conversou que era melhor que vocês escutassem assim também, para talvez vocês entenderem como que a minha cabeça estava perdida nas informações, sem nenhum sinal de prova ou sem eu parar para respirar e entender o que era certo e o que era errado. Sabe quando você quer, tipo, eu quero viver, gente. É um homem, é um jogador da Arábia Saudita, um jogador que estava em Mônaco. Mas a verdade é que ele já tinha filho aqui no Brasil com outras 2 mulheres e foi desse jeito que ele conseguiu ficar no Brasil, porque quando você faz um filho aqui é mais fácil de você conseguir ficar fixo. A família dele não sabia de nada disso, eles continuavam lá na Nigéria achando que ele nunca tinha casado, até porque se eles soubessem dessas crianças, talvez eles cobrassem de ter o contato com essas crianças, porque a família dele tinha assim uma questão de conseguir e ter dinheiro, mesmo estando lá na Nigéria, eles tinham dinheiro por ter contratos de exportação de coisas por outros países. Eu também, vocês já podem imaginar do que eu tô falando, né? E aí por isso que eles tinham uma condição um pouco melhor. Ele não queria viver dentro das regras da família dele, que era aquela coisa do Islã, de casar e de ter uma família e tal. Ele só queria mesmo assim experimentar várias mulheres. E quando ele foi questionado qual o melhor lugar seria para ele ter isso e ainda ter uma qualidade melhor de vida do que ele tinha lá na Nigéria, falaram que era o Brasil. Então ele veio para cá com a ajuda da família no oba-oba. E ele mentia muito para a família do que acontecia aqui. Ele dizia que estava jogando como um jogador mediano de importância, mas que ele ia conseguir crescer mais. Vocês podem imaginar que ele era assim novo, mas não era novo, porque assim, um jogador de futebol, ele tem uma idade para estourar, né, dos 16 até no máximo 20 anos. Ele estava ali com seus 25. Então, já tinha passado essa fase, mas ele falava para a família que no Brasil era diferente e falava que já tinha passagem marcadas por outros lugares, enfim, ele era um mentiroso. Vamos para a parte que eu encontrei ele aqui no Brasil, achando que ele tinha chegado de viagem, mas ele já estava o tempo todo aqui no Brasil. Quando a gente se encontrou, ele chegou com um anel que eu não sei aonde que ele conseguiu, tá? Eu não sei se era um anel alugado ou o que aconteceu, porque assim, ele chegou, se ajoelhou, me deu o anel e falou, vamos lá pra casa? E eu aceitei.
Chegando na casa dele, já foi assim, né? Pro canguru perneta, se é que eu posso dizer? E por que eu falo canguru perneta? Porque quando a gente começou, né, a ter as relações e tudo, nossa, as posições eram umas coisas aversas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então era assim, ele queria que, não sei, achava que eu era contorcionista. Acho que era mais importante pra ele, que deixava ele mais animado, eram as posições mirabolantes do que realmente ali se relacionar. Então era uma coisa de cabeça no teto, cabeça no chão e tentando virar cambalhota. Não sei se eu tô conseguindo explicar pra vocês, mas ele queria ter a ação ali da reação em posições que não eram compatíveis com uma pessoa normal de se fazer. Talvez uma ginasta, talvez alguém que tivesse mais flexibilidade. E ele ficava ali forçando mais a posição do que tudo. E outra coisa, ele, enquanto tentava tudo isso, ele não esfriava não, tá? Ele tava ali firme, forte, e era uma coisa assim, ó, que durava horas e ele queria toda hora. E isso foi desde o primeiro oi que aconteceu. Foi tipo assim, anel no dedo e calçola no chão. Por que que eu falo que eu acho que um anel era alugado ou era de alguém? Não sei muito bem. Porque ele me deu um anel e em menos de uma semana ele pediu o anel de volta. E eu fiquei, what? Ele pediu o anel de volta e disse que teria que colocar esse anel de novo como surpresa quando eu estivesse perante a família dele. Então era melhor que ficasse guardado, porque no Brasil existia muito roubo, diferente da Nigéria, que era super seguro. Então ele preferia deixar em um cofre onde ele deixava com as outras coisas dele e que já sabia que o anel era meu, para ele fazer isso de novo lá na apresentação da família e não ter que comprar um outro anel, caso a família visse fotos minhas, vídeos meus na internet onde fosse, já visse que eu estaria com o anel. Para mim isso foi toda uma enrolação, na verdade esse anel deve ter ido para a mão de outra mulher, ou então ele pediu emprestado para alguém, porque era um anel assim com um poder assim aquisitivo que realmente não dava para sair na rua. Para vocês terem noção de como ele era assim tão exacerbado com isso, quando ele tava no jogo, ele me ligava do vestiário, ligava de vídeo do vestiário. E aí queria fazer as coisas, falar as coisas lá, tipo, no banheiro e tal, porque ele tinha que se aliviar antes de jogar para jogar concentrado. E que eu teria essa função de aliviar ele, juro pra vocês. Ele falava frases, parecia que era um roteiro de um filme de adulto. Depois eu entendi que ele tinha um caderno onde ele escrevia essas frases, ele montava isso. E ele ficava repetindo isso, tanto quando a gente tinha relação ao vivo, quanto a gente tinha essa coisa na chamada de vídeo. Era isso que deixava ele mais animado do que o normal. E aí não bastava, tipo, ele falar essas frases. Ele queria que eu repetisse. E ele não queria que eu repetisse aqui falando normal, não. Ele queria que eu repetisse, tipo, ai, não, tipo, é como se eu estivesse animada. Não sei explicar aqui pra vocês, mas quase como se eu estivesse grunhindo. Eu tô detalhando tudo isso aqui pra vocês entenderem pelo que eu passei e fui aceitando, porque o ponto final disso era casar na Arábia Saudita. Ele sempre falava muito disso. Na verdade, às vezes ele falava Arábia Saudita, às vezes ele falava Dubai, e aí ele falava Abu Dhabi. Eu não sabia muito bem aonde que eram essas regiões. Mas a partir do momento que eu fui pra casa dele, eu esqueci de falar, a casa era totalmente confortável, era uma casa muito bonita, muito acessível. Que só depois de tudo eu descobri que não era uma casa dele e nem uma casa alugada. Ele me levava lá espaçadamente, né? Não era todo dia, e eu nunca conseguia dormir lá. E sempre que eu voltava para minha casa, eu via uma diferença social, assim, gigante. E essa casa, na verdade, era uma das casas que ele trabalhava. Ele trabalhava na parte do jardim. E o que que acontecia? O cara que alugava lá, ele não alugava para morar todos os dias. Era um cara que tinha muito dinheiro e que de vez em quando, uma vez no mês ou a cada 3 meses, ele aparecia naquela casa para ficar lá. Então, tipo, o cara alugava a casa pra nada. E aí acabava ficando pra ele cuidar. E aí nisso ele usava a casa como se fosse dele. Então na minha cabeça, mesmo gostando dele, quando ele passava nessa parte exagerada da intimidade, né? Que era esses desejos malucos, eu sempre pensava, se eu fizer, ele vai gostar mais de mim do que ele já gosta. E casamento em Dubai, casamento em Abu Dhabi. Eu fui interesseira, fui, mas não era um interesseiro assim, eu quero só por causa do dinheiro. Eu gostava dele
E esse combo dele me fazia ir para uma outra realidade que me deixava muito mais feliz ainda. Espero que vocês entendam isso. Se eu falar pra vocês que em menos de 2 meses esse fogaréu, esses desejos, essas coisas todas pararam, vocês irão acreditar? Pois é, ele começou a mudar do nada. Ele simplesmente começou a parar de me procurar pra essas coisas. Do nada, quando eu vi, ele tava com um alcorão na mão. E aí começou uma coisa de querer rezar 5 vezes no dia. E começou a falar das minhas roupas. E que traria roupas diferentes pra mim. E eu fiquei assim... O que tá acontecendo? Esse homem queria... Spoiler, porque eu não sabia, mas ele passava o rodo em todo mundo, tudo tal. Quando ficou comigo, queria que eu suprisse o rodo que ele passava em todo mundo. Ele queria que eu suprisse aquilo pra eu ficar só com ele. Mesmo sem eu saber que ia acontecer tudo isso. Do nada, esse homem virou santo. Sério. Só faltava... Sei lá, abriu no caso dele era uma mesquita, né? E eu não entendi o que estava acontecendo. Uns dias, assim, eu fui tentar pegar o celular dele. Eu vi que tinha mensagens de mulheres. Pasmem, eu não abri as mensagens das mulheres. O que eu fiz foi encaminhar a mensagem dessas mulheres pro meu e-mail pra eu ver depois. E pasmem, eu esqueci de ver depois. Eu só vi isso depois que todo o terror aconteceu. E aí, por isso que eu sei dessas mulheres, dos filhos e das coisas todas que ele tinha. Eu não vi isso no início, quando eu tava com eles, gente. Eu simplesmente esqueci desses e-mails. Mas o que eu vi? Eu vi que ele tava ali se comunicando com a família dele na Nigéria. Foi um trabalhão de traduzir, de entender o que era, de buscar ver o que eles realmente estavam conversando. E aí eu fui entender que... O que aconteceu? A família dele era tradicionalíssima. Eles tinham descoberto que nem tudo que ele estava falando, que estava vivendo no Brasil era real. E a família dele que tinha ajudado ele a vir para o Brasil para depois ter esse retorno. E apesar deles terem uma condição boa, eles estavam investindo nele para que essa condição boa da família aumentasse, coisa que não acontecia. Então eles começaram a falar que iria, tipo, deserdar ele. Se ele não voltasse pro Islã, se ele não voltasse a praticar as coisas, se ele não pedisse perdão, e se ele não tivesse uma esposa, e se não fosse tudo certinho depois do casamento, aquela coisa toda. E eles começaram a dizer que tinham pessoas conhecidas no Brasil e que trariam essas mensagens para ele do que ele realmente estava aprontando lá. E que se isso piorasse, eles não iam atrás dele porque já tinham investido um dinheiro grande nele. Eles iam querer esse dinheiro de volta e simplesmente ele não teria mais apoio e nem nada da família quando ele tivesse que herdar as coisas da família. O que aconteceu foi que esse homem se transformou e aí ele começou a me transformar, porque eu não tinha personalidade. Eu fazia e começava a viver o modo que ele era. Porque na minha vida toda eu não tive nenhum tipo de referência. Eu já cresci trabalhando para ter um pouco de dinheiro para comer a comida da janta, preocupada com o dinheiro do café da manhã. E a minha vida sempre foi trabalho, não tive essa coisa, você pode escolher uma roupa, você pode escolher uma religião. Eu não tive nada disso. Então, a primeira referência que eu tive de poder viver coisas novas e tal foi com ele. Então ele me trazia coisas novas, eu achava que isso era o suficiente. Se fosse ruim ou mal ou bom pra mim, independente disso, eu podia experimentar, eu tinha que me aventurar. E eu via tudo com essa visão. Vocês podem falar, nossa, com essa idade? Sim, com essa idade, gente. Esse tempo todo eu não tive um tempo para parar e respirar e pensar em alguma coisa pra mim. A minha vida era muito paupérrima e eu não consegui sair dessa situação. Mesmo perdendo a família, tudo, a única coisa que me sobrou foi tipo um barraquinho, assim, se eu posso dizer, né? Quase que de barro, todo mofado, que era da minha família, mas não tinha mais ninguém. E isso ainda era no terreno de uma outra pessoa que a qualquer momento podia começar a cobrar mais alto, enfim, história longa. Por isso, então, eu comecei de novo a me modificar para esse homem. E aí ele começou com um papo de que teria que... como que era o nome do negócio? Era uma caminhada de oração, como se fosse uma peregrinação, que a família dele fretava grupos de nigerianos para ir até a Arábia Saudita para participar disso e que agora ele seria responsável por isso. Então que a gente teria que ir para a Nigéria, ficar um tempo lá com a família dele e depois organizar para ir nessa visitação. O que aconteceu, e vou ser bem sincera para vocês, pela primeira vez eu me encantei por algo que ele mostrou para mim e que ele disse que eu teria que vivenciar, que foi quando ele começou a trazer coisas do Alcorão, que ele não praticava, tá, gente? Quando ele era esse doido,
que eu contei pra vocês, ele nunca se apresentou como muçulmano praticante. Eu fui entender que a família dele era desse jeito quando eu vi o celular, comecei a perguntar pra ele. Ele ficou com vergonha e começou a me contar tudo e resolveu, então, a partir daí, tentar ser perdoado pelos pecados e seguir realmente o Islã. Pelo menos parecia que era isso. E aí o que acontece? Ele começou a me apresentar mesquitas no Brasil, começou a me colocar em contato da família, porque eu realmente casaria com ele, e essas coisas todas. Então, ele começou a mudar e eu gostei da religião. Eu realmente comecei a sentir que era algo que eu estava aceitando, independente dele querer ou não. Eu não estava fazendo aquilo por ele, entendeu? Era algo que me trazia entendimento, que me trazia acolhimento, que trazia pontos onde a mulher era super protegida, que eu me sentia iluminada, que eu podia conhecer outras pessoas, que não pareciam pessoas interesseiras, que aceitavam pessoas humildes. Eu conheci um lado muito bom na mesquita que ele me apresentou e pelas coisas que a família dele sempre mandava para que a gente se conectasse cada vez mais com isso. O que eu não sabia é que ele estava fazendo tudo isso de fingimento e só por interesse para não perder lá o que ele ia herdar da família, o que a família apoiava ele, entendeu? Nesse caso não era ele que era paupérrimo, era eu que era paupérrimo. Mas eu me vi muito bem, a ponto até de pensar em aceitar usar o hijab. E ele via isso como um ponto muito legal, porque era o que a família dele queria, né? Que ele tivesse uma mulher que também seguisse essa linhagem para ter filhos e tudo e tal. Então foi caminhando tudo para algo legal, diferente do que estava antes. Não tinha mais aquelas relações absurdas, né? Ele disse, ó, vamos parar, não vamos mais se relacionar agora até a gente casar de verdade, pelo menos no religioso. E eu não sei como é que ele fez esse tempo todo pra se satisfazer, pra liberar tudo isso, porque era muita coisa. A gente tá falando de dia ele me atazanar, de tarde me atazanar, de noite, de madrugada, sabe? De não parar. E aí, do nada, ele simplesmente cortou tudo isso e parou. O que eu não sabia, né, é que ele estava em contato com outras meninas online, fazendo e se satisfazendo lá, né, descascando a banana, com fotos e vídeos de outras meninas e outras conversas que não comigo. E comigo ele estava fazendo o santo porque ali ele precisava dessa imagem da esposa para que a família entendesse que ele estava indo mesmo pelo caminho do Islã. Então a gente fez tudo certinho na questão do casamento do religioso e tal. Não casamos no cartório, não fizemos essa coisa de documentação. Ele não precisava disso, tá, gente? Ele realmente tinha uma condição financeira, apesar de não ser um jogador famoso, como ele dizia que era e que estava para ir para a Arábia Saudita, para Dubai, e que tinha dado um tempo aqui no Brasil, e eu acreditava nessas enroleiras dele tudo, tá? O dinheiro, lembrando, o dinheiro era da família, então ele dependia do que a família ia mandar para ele ou não, por isso que ele começou essa mudança louca. Até que ele sentou e falou, agora a gente precisa ir pra Nigéria, porque a minha família quer te conhecer, e além disso a gente precisa ir pra essa coisa do, eu acho que, eu esqueci o nome agora, se era Kaaba. Enfim, é um tipo de uma peregrinação que tem na Meca, na Arábia Saudita. E o que acontece, gente? Conforme a gente foi aprendendo, eu, né, porque eu já sabia do Alcorão, indo na mesquita e tal, as pessoas aqui do Brasil que eram muçulmanas, elas tinham um sonho muito grande de ir até a Arábia Saudita e de ir até Meca, que era a cidade mais sagrada, entendeu? E lá tinha, era como se fosse um cubo preto, que eu esqueci agora o nome. Enfim, tem lá uma estrutura que parece um cubo preto, que é onde as pessoas querem encostar, que é um lugar como se você fosse abençoado. Então existe toda uma caminhada lá, e aí existe esse lugar que as pessoas é como se elas fossem abençoadas e tal. E aí, quando todo mundo foi me explicando o que era isso, como isso era grandioso, isso começou a virar meu sonho. Então eu realmente praticava a religião. Eu realmente era séria com isso, eu gostava. E começou-se a me abrir o desejo de conhecer Meca.
de participar dessa caminhada, dessa peregrinação, que eu também não sei se é assim que pronuncia, mas é Age ou Rage, algo assim. Então isso começou a virar um sonho. Meu Deus, eu vou conhecer Meca, eu vou poder falar para as amizades que eu fiz aqui, tipo, levar fotos, levar vídeos, de que eu fui no lugar mais sagrado para rezar e participei de uma dos eventos mais importantes, né, que tem muito estrangeiro que vai para lá só para isso. Então eu comecei a ficar com um hiperfoco na religião e esperar esse momento maravilhoso que eu teria. Nós estávamos como um casal reestruturado, que agora seguia uma religião, que tinha um Deus lá, que seguia regras, sabe? Que não praticava mais nada daquela confusão toda que foi o início que a gente se conheceu. Tava tudo bem? E eu não entendi como isso se transformou no que eu vivi lá na Arábia Saudita. O que aconteceu foi que a gente foi pra Nigéria. E aí, gente, ele realmente bancou tudo, tá? De lá da Nigéria pra Arábia Saudita, eu acho que ele já não bancou, porque assim, a família dele, eles organizavam, eram fretes, grupos e grupos de nigerianos que queriam participar dessa peregrinação. Então, tipo assim, era fechado, avião fretado, entendeu? Lugares já prontos para que esses nigerianos fossem para lá viver essa experiência. Então, eu e ele, não foi um fardo para essa família levar a gente. Então, chegando lá na Nigéria, eu conheci todo mundo. Tinham questões que eram muito mais pesadas do que no Brasil, por exemplo. Lá eu vi coisas do tipo de mulheres que não podiam usar contraceptivo, não poderiam se prevenir, porque isso era do pecado, assim. A mulher sempre tinha que estar aberta para se reproduzir, e isso no Brasil era totalmente diferente. São detalhes que eu fui lembrando que me assustaram um pouco, tá? A família dele me recebeu bem, não tive nenhum problema sobre isso. Mas lembrando que quando eu fui para Nigéria, eu já estava muito conectada com a religião. E eu já estava seguindo a religião cegamente, sem refletir, sem questionar. Isso não quer dizer que as mulheres que vivem nessa religião, todas elas, não têm o livre-arbítrio de pensar, de questionar e de seguir caminhos diferentes que estão dentro da religião. Mas eu virei essa mulher submissa ao que estava escrito no Alcorão e ao que o meu marido designasse eu fazer. Então, se acontecesse alguma coisa errada, eu ia perdoar, eu ia silenciar em nome de Allah, por exemplo. E isso que foi um grande problema. Porque na Nigéria foi tranquilo. A coisa começou a pegar quando a gente chegou em Meca. Primeiro, que a imagem que a gente tinha de Meca é um lugar muito grande, todo branco, com uma arquitetura maravilhosa, que muitas pessoas caminham lá, né, na peregrinação e tal. Só que o que acontece, gente, é que isso é mostrado de um jeito bonito. E a gente foi na época de superlotação. Então, tinha, assim, esses homens, tinha mulheres também, mas a maioria homens, eles comiam as coisas e jogavam no chão. Era muita gente ao mesmo tempo querendo comer e beber, e sujeira de papel, de tudo que vocês podem imaginar. Então, o lugar, quando a gente viu, tinham muitos lugares, principalmente lugares de alimentação e tal, e de até chegar lá, que estavam imundos, e cadeiras jogadas, e uma coisa em cima da outra. Então já foi uma primeira imagem que eu achei que eu não teria. E entrando lá na peregrinação, era assim, ombro a ombro, um colado com o outro, assim. E multidões e multidões e multidões, que às vezes você não conseguia respirar. E um desespero muito grande para chegar nesse cubo preto, que era como se fosse um tecido preto, um cubo lá, aonde você tocava e todo mundo queria ali orar, barra, rezar, que é a mesma coisa, né? Então era um desespero para chegar lá e de pessoas assim, uma pessoa tipo escalando a outra para chegar nesse lugar. Lembrando que aí eu tava de burca, tá? Tava toda de preto, só com no máximo o olho ou o rosto aberto. Aí tem um outro nome, tá? Que eu não vou lembrar, que agora são muitas informações técnicas ligadas à religião que a Leca não teve tempo de estudar para colocar essa história aqui, tá? Então aí isso não é da depoente, é da Leca mesmo, porque a Leca recebeu textos e textos grandes e não se teve tempo de
beberam na fonte para dizer tudo com os termos aqui. Então todo mundo que sabe aí a burca e o outro, como é chamado, que aparece o rosto, pode escrever aí nos comentários, fica à vontade. Aliás, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque a gente tá com uma baixa no canal e porque vocês pararam, né, de dar o número de likes que dava, enfim. Voltando aqui pra história. Então eu tava vestida com esse tipo de burca e tal. E o que acontece é que se perdia o ar, era muito calor, era muita sujeira, era muita gritaria, era muito desespero, era muito apavoro. E eu não imaginava que no meio dessa situação, homens pensariam que teriam a abertura de tocar nas mulheres de alguma forma. Eu tô falando de pôr a mão mesmo, tá? De pôr a mão em tudo da mulher, porque você tá ali numa confusão no meio de tudo aquilo que você às vezes não sente. E antes fosse aquela passadinha de mão que a gente leva no ônibus, às vezes, ou aquela encoxadinha que a gente leva no ônibus, eu estou minimizando, tá? Não é pra acontecer isso, mas antes fosse só isso. Mas não, a coisa era pior, porque você perdia o controle do seu corpo, o controle da caminhada, e os caras estavam ali se aproveitando disso. Então existia enfiada de mão, existia homem ali com a roupa que tava com o líquido branco que sai, né, pingando. Eu tô sendo aqui ainda bem tranquila, tá? A coisa foi bem pior que isso. E eu estava com meu marido do meu lado, passando por isso. E eu olhava para ele fechava os olhos e continuava orando. E eu pedi ajuda. E eu não fui acolhida. E o que acontece? É mais não. Eu acho que 99% dos caras que estavam ali tinham muitos estrangeiros, tá? Então eu entrei em pânico. E não tinha o que fazer. Quando eu comecei a tentar falar pra ele, que eu consegui algum contato dele me olhar e falar, ele pedia pra esquecer e pra seguir, porque era muito mais importante a gente estar ali naquele lugar sagrado, a gente estar ali conectado com Allah, que tem até uma parte, as pessoas que morrem ali é como se elas morressem e já fossem direto pro céu, de tão poderoso que era o lugar. Então nada que acontecia ali não era sagrado. A força de Alá, da bênção, tô falando bênção, porque é o termo religioso mais perto do Brasil, tá? Não sei se é esse termo que usa no Islã, e aí as pessoas vão ficar, mas no Islã não fala assim. Eu estou falando aqui com os termos que eu tenho conhecimento, tá? Que tem o mesmo significado. Então a graça lá, né? A força da graça de ser salvo, era tão grande ali que pessoas que desviviam naquele lugar já iam direto para o céu. Apareceu até histórias e eu vi pessoas tentando acabar com, pessoas tentando desviver ou desviver outra pessoa para que ela já fosse direto para o céu. De tão confuso que era a interpretação desse lugar. Então você imagina uma pessoa pegando a outra pelo pescoço e tentando acabar com o ar ali, porque você vai pro céu, né? O fim de todo mundo tem que ser no céu. Então se quem desviver aqui vai pro céu, então vamos desviver agora. Você já viveu muito, tipo, umas coisas desse tipo. Então eu comecei a ficar muito assustada com tudo isso e mais assustada quando levei uma passada de mão e tal, e ele olhou pra mim e falou: fecha os olhos, reza e esquece, porque aqui é um lugar sagrado. Então, a força de você estar sendo aqui iluminada, abençoada, essas coisas todas, e de que você vai para o céu depois disso, é tão grande que não dá para comparar com essas besteirinhas que estão acontecendo. Só que as besteirinhas elas foram aumentando a tipo de homens me empurrarem para eu ficar na posição de 4 apoios, de roçarem mesmo, de esfregarem ali, né, as partes, de colocarem a mão por debaixo do... Imagina, o desespero, porque, tipo assim, é um lugar que você não consegue correr. Tem gente em toda a sua volta e não é, tipo assim, 3 fileiras de gente, são multidões e multidões, porque é uma caminhada que quando você entra, não tem
muito para onde você sair quando tem muita gente. Isso foi no primeiro momento que aconteceu. Essas coisas começaram a aumentar. Ele rezava 5 vezes por dia, orava 5 vezes por dia. E aí, essas orações, elas às vezes aconteciam lá. E nessas orações as coisas começaram a piorar, de se ter mais contato com esses homens, que não era ele, e dele falar, silencia, porque tudo isso está sendo feito em nome de Allah. Gente, isso não tem nada a ver com Allah, não tem nada a ver com o que está escrito no Alcorão, tá? Mas isso acontece sim, e aconteceu comigo. Perto dali tinham desertos, e eu comecei a ser levada para essas regiões, onde coisas piores aconteceram. E eu aceitava, calada, em nome de Allah. Eu só estava fazendo o que o meu marido mandava. A minha subjugação, submissão sobre esse homem, ela começou a ficar tão grande de uma forma automática e natural que eu passava por qualquer coisa por ele, achando que fosse normal ele me ver nessa situação com outros homens. Homens que estavam ali escassos disso. E ali eu descobri que muitos homens faziam caravanas, estrangeiros, tá? Lá para a Meca, para participar disso, porque eles não tinham acesso em outro lugar a ter uma mulher dessa forma. Então isso era meio que programado por alguns. A gente não está falando do evento inteiro, a gente não está falando de todos os homens que estavam lá, mas sim de grupos que estavam se aproveitando disso e que só iam até Meca, principalmente nesse evento grande, para isso. Eu vivi isso por dias, de ser tocada e de outras coisas por outros homens, tanto lá na caminhada como no deserto. E voltei depois para a Nigéria e depois para o Brasil, como se eu estivesse fazendo o certo. Eu não sei como é que eu cheguei nesse padrão de aceitação, mas eu cheguei. E o pior é que eu não tinha prova nenhuma de foto, de vídeo, não fiz nenhum corpo de delito para que ficasse provado que eu passei por isso. E para denunciar ele, porque eu podia ter passado por isso quieta e depois, não na Nigéria, né, porque eu não sei como que seriam as regras de lá, mas no Brasil ter denunciado isso. Mas eu não fiz isso. Eu voltei para o Brasil ainda como uma esposa que estava fazendo aquilo que o marido mandava. E o mais estranho é que quando eu cheguei no Brasil, não fui eu que descartei ele, foi ele que me descartou. No Brasil, aquilo que ele achava que era certo, que eu tinha que fazer quieta, que era em nome de Allah, que coisas maiores estavam acontecendo e eu não devia me importar com aquilo. No Brasil, ele disse que ele jamais encostaria em uma mulher que tivesse passado na mão de tantos homens. Que ele, como um muçulmano que era agora, que a gente sabia que era tudo fingido, só para ter o dinheiro da família dele, jamais aceitaria uma mulher desse tipo. Mas como se foi ele que viu que eu não tinha forças para sair da situação e falou que estava tudo bem e que coisas maiores e que a graça estava sendo alcançada ali, que eu não deveria focar nisso, que eu devia esquecer e silenciar, mesmo fazendo com que eu repetisse essa situação por alguns dias lá. No Brasil ele me descartou. A gente não tinha casado no papel. Eu não sei se ele ganhou algum dinheiro com os homens, acredito que sim, e que se ganhou foi muito maior do que a minha passagem e de que todo o investimento que ele fez nessa viagem comigo. Eu não sei qual era o objetivo final e real dele. Ele não precisava de mim para ficar no Brasil, já que ele já tinha filhos no Brasil. Então, por isso, foi muito fácil ele me descartar. De falar que não queria mais, não tinha nenhuma documentação de casamento, nenhuma comprovação de que a gente estava junto. E ele simplesmente jogou tudo isso, disse que não podia se aproximar de mim para ter nenhum tipo de relação, senão ele seria um pecador. E simplesmente foi embora. O mais absurdo é que eu fiquei com tanta vergonha de mim
e com tanto medo, porque assim, eu voltei para contar para as meninas da mesquita como que tinha sido e tudo e tal, e passar aquela felicidade, e na verdade agora eu só teria para contar de que o meu marido queria se separar de mim, que isso era uma vergonha, né? No fundo, ninguém queria o divórcio dentro do Islã. Só quando fosse necessário. E nesse caso, estava sendo porque eu era uma vergonha para ele. Então eu estava passando muita vergonha ali, e tudo que eu tinha achado que era meu sonho, que eu gostava, que eu seria conhecida, valorizada, tinha ido por água abaixo nesse momento. Eu teria que contar isso para as meninas, para as brasileiras lá da mesquita, eu teria que passar por algum tipo de vergonha, sendo que eu era a que estava sendo esperada para contar as melhores coisas que tinha acontecido. Eu tentei chegar a contar para uma menina o que aconteceu, uma menina não, uma mulher. Ela riu da minha cara, né? Ela não acreditou, disse que era um lugar sagrado e que eu não deveria falar essas coisas. Fiquei mais envergonhada ainda com essa questão de divórcio, porque ficou parecendo que eu fiz alguma coisa errada e que ele era o certo nessa situação. E eu comecei a correr atrás dele para tentar reconstruir o nosso casamento. Eu achei que estava fazendo tudo errado. Eu achei que o melhor era ficar casada com ele, mesmo depois de tudo que eu tinha passado. Um casamento não religioso, tá? Quando eu falo divórcio aqui, é de se separar. Eu não queria ficar longe dele. E eu queria, assim, casar, né, no documento. Coisa que eu não consegui. Ele simplesmente me deixou, simplesmente parou de ir até a mesquita e depois as meninas começaram a me olhar de um jeito estranho e eu já não queria mais aquele ambiente. E tudo foi se desfazendo e sendo esquecido, menos as imagens do que eu vivi com esse homem. Quando você aceita algo que você não quer, você pode e vai criar aquilo como algo normal, que no momento era ruim, mas que depois pode ficar até aceitável, e de aceitável isso vai ficar tranquilo e depois bom, e depois pode virar até automático e natural na sua vida. A pergunta que fica é: até onde e o que tipo de coisas você pode começar a aceitar e a ver como normal a partir de não conseguir falar um não e de não conseguir entender que você tem o direito de escolhas, que você pode não querer alguma coisa. Até onde você pode conseguir engolir absurdos por uma rotina diária e para ter uma aceitação que não vai te levar a lugar nenhum. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.